Aí, galera do primeiro ano, vamos para a nossa aula de avanço da colonização, capítulo 20, beleza? Capítulo 20, avanço da colonização, primeiro ano, vamos lá, é nóis e pá. Pessoal, olha só, dando continuidade a todo o nosso entendimento a respeito de história do Brasil, a gente já viu a questão do período pré-colonial, eu já expliquei sobre a questão da extração predatória de pau-brasil, que ele era armazenado em feitorias, que era para exportação, que era mão de obra indígena, adquirida através de escambo, que eram as 3 primeiras décadas da história do Brasil, que era consequência das grandes navegações, da expansão marítima comercial. Isso vocês já sabem, vocês já estudaram, beleza? O que a gente precisa entender agora é o quê? Como essa colonização, que vai acontecer a partir da década de 30, tá? Vai avançar, vai aprofundar, né? Ou seja, a gente precisa entender como é que o Brasil vai ficar desse tamanho. Como as populações saem do litoral e vão para o interior. O que é que faz com que as pessoas simplesmente adentrem no território brasileiro? Beleza? Ocupem o território brasileiro. Como o nosso território, então, foi ocupado? O que é que levou a tudo isso? Tá? Bom, eu tenho certeza que vocês lembram que no primeiro momento do nosso processo de colonização foi decidida a política administrativa das capitanias hereditárias, que eram lotes horizontais. Tá? Esses lotes horizontais eram dados a capitães donatários, que recebiam 2 cartas, a carta foral e a carta de doação. Eu tenho certeza que vocês também já sabem que esse capitão donatário, na carta foral, tinha o direito de doar terras dentro das suas capitanias, chamadas de sesmarias. É daí que surgem os latifúndios, é daí onde surge o empreendimento açucareiro, onde nós temos plantações de cana, nós temos plantações e engenho de cana. Tudo isso já foi explicado, você já estudou pelo MIT, você já leu, já grifou, já anotou, já fez mapa mental, já fez prova, já tirou... Eu sei, você está ligado que... Aqui o bagulho é louco. Eu sei daqui. Você sabe daí, eu sei daqui que você sabe. Entendeu? Bom, brincadeiras à parte, gente, precisamos entender que a partir do momento, a partir do momento em que você entende que as capitanias hereditárias, elas não deram certo, a não ser aquela que estava localizada, né? A famosa capitania de Pernambuco, que estava localizada aqui no Nordeste, a de São Vicente até que dá um pouquinho certo, mas a que vai dar certo, que vai vingar, que vai lucrar mesmo, é a capitania de Pernambuco devido ao empreendimento açucareiro. A partir do momento que você sabe disso, que todas as outras fracassaram, menos essa, você sabe também que a coroa portuguesa decide centralizar a política administrativa na cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil, Salvador, e ali vai ser erguido o governo geral. Tá? O governo geral, que nada mais era do que uma célula do governo português aqui no Brasil, e que tinha o governo geral, né, o governador geral, era um membro, né, o cara que ia comandar como se fosse o presidente, né, como se fosse o chefe do poder executivo, lá o poder centralizado no governador geral. Nós tínhamos o capitão donatário responsável pela defesa do litoral, nós tínhamos o provedor-mor responsável pela questão da economia, como se fosse o ministro da economia, e nós tínhamos o ouvidor-mor como se fosse o ministro da justiça, né? Que no caso aqui no Brasil seria o Sérgio Moro. Eita, já não é mais, né? Bom, a gente precisa entender então que a partir do momento, tá, que nós entendemos a política administrativa, que eram capitanias hereditárias e passou a ser o governo geral, né? Todo esse processo de colonização inicial é no litoral. Foi feita uma pergunta a mim na sala de aula, tá? Por que começa pelo litoral? É muito simples essa resposta. A colonização aconteceu. Os caras chegaram aqui de barco, bebê. Os caras não chegaram de helicóptero, não chegaram de avião. Senão poderia até ter começado do interior para o litoral. Mas os caras chegaram de barco, então é do litoral para o interior. A pegada é essa, é bem simples, tá? Então, a região litorânea do Nordeste brasileiro vai começar a ter uma produção de açúcar, e vocês já sabem o porquê, já sabem as condições, aquela coisa toda. Agora, quando é que isso começa a sair do litoral e ir para o interior, que é o objeto da nossa aula? Tá bom? Bom, a economia primária da colônia, sim, era cana-de-açúcar, era a produção de açúcar e sim, era o açúcar que era exportado. Bacana, até aí delícia. Tá? Só que também aqui era produzido uma sorte de coisas que não necessariamente era o açúcar. Até porque os caras não viviam chupando cana
nem comendo doce o tempo todo. Né? Então, você tinha criação de gado, questão da pecuária, você tinha a plantação de raízes, né? Os portugueses aprenderam com os indígenas a plantar mandioca, por exemplo. Nós vamos ter também plantação de algodão, nós vamos ter plantação de fumo, tá? No empreendimento açucareiro, não só açúcar é produzido, como também é produzida a rapadura, como também é produzida a cachaça, você sabe muito bem. Inclusive a cachaça vai ser uma grande moeda de troca para adquirir viventes, né? Para poder adquirir humanos escravizados no continente africano. E a gente precisa entender que essa economia secundária, ela vai ser jogada para o interior. Sim, a gente vai acabar percebendo que com o desenvolvimento dessas economias secundárias, vai havendo uma interiorização no nosso território. Inclusive, a pecuária vai garantir que essa interiorização ela se aprofunde cada vez mais. Beleza? Então, a pecuária é um grande componente desse processo de interiorização e de ocupação do interior do nosso território. Beleza? Inclusive, não é à toa que nós sabemos muito bem que essa questão de vaqueiro, né, de vaquejada, de cavalo, não sei o que, tudo isso é muito mais jogado para o interior do que para o litoral, né? E da vaquejada pro bar, do bar, esse negócio que vocês escutam aí, eu sei que vocês escutam isso, né? Então, precisamos compreender que faz parte desse processo de interiorização todas as economias secundárias, com destaque para a pecuária. Beleza? Professor, é só isso que vai garantir a interiorização do nosso território? Não, a gente vai ter um momento que nós vamos estudar a sociedade aurífera, tá? Ou seja, a sociedade do ouro. A gente vai perceber que em pleno século XVIII vai se descobrir na região da atual Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, ouro. Né? Vai se descobrir diamante também, inclusive ali na região, volta ali da cidade de Diamantina, né? A atual cidade de Diamantina. Então, isso também vai contribuir para o processo de interiorização. Mais tarde, durante o governo do Juscelino Kubitschek, vai ter a criação da nossa capital no interior do nosso país, né, na região do Centro-Oeste, na região do Planalto Central, né, também contribui para a interiorização do território. Então, muita coisa contribui, mas no processo de colonização é a economia secundária, além, presta atenção, viu? Além. Se você estiver assistindo esse vídeo até esse momento, coloque aqui nos comentários quantas vezes eu falei além. Se você colocar, eu vou lhe dar um presente. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Coloca, eu quero aqui nos comentários a quantidade de além que eu falei. E tem que ser com esse além que eu estou falando agora. Esse que eu acabei de falar. Esse além que eu acabei de falar. Esse também que eu acabei de dizer. Então, faça o cálculo aí, meio pelos extremos, tá? 2 catetos, hipotenusa, báscara, delta, né? B ao quadrado menos 4AC, menos B, raiz sobre delta. Faça aí o cálculo. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. E acha aí. Bom, brincadeiras à parte, gente. Além de tudo isso, nós temos as campanhas jesuítas, né? Ou as missões jesuítas. Os jesuítas, né, que é aquele braço da Igreja Católica, tá? As missões, os jesuítas que nascem enquanto companhia ali durante o contexto da Contra-Reforma, que é no contexto da chegada do homem português aqui, né, mesmo contexto das grandes navegações, mesmo contexto da expansão marítima comercial. Esses jesuítas vêm para cá com o objetivo de catequizar os índios e vão criar suas missões, seus aldeamentos nas partes mais distantes do litoral, ou seja, no interior. Sacou? Professor, por quê? Porque o colono, com a ideia de plantar cana-de-açúcar, de trabalhar, de lucrar aqui, ele vai tanto explorar o africano, tá? Vai utilizar como mão de obra escrava o africano, mas ele também não fazia distinção, não. Se tivesse indígena para poder catar e escravizar, ele também fazia. E não era interessante para a Companhia de Jesus ter os seus aldeamentos atacados por esses colonos.
tá? A coroa não incentivava, tá? Mas ainda assim acontecia, beleza? Deu para sacar tranquilo? Bom, gente, ó, aqui é corte ao vivo, ó. Vamos para a segunda parte da explicação, sacou? É corte ao vivo aqui, meu irmão. Não tem moleza, não. Gente, eu quero falar agora com vocês sobre o período da União Ibérica. A União Ibérica ela acontece de 1580 a 1640. Tá? É um momento em que, devido à vacância no poder real português, o rei Dom Sebastião acha de lutar nas cruzadas porque ele é o boba serena, ele é o costa oca, ele é o cabrunco. Ele vai lutar nas cruzadas, ele vai lutar lá contra os infiéis. Resultado dessa história, ele acaba morrendo ou sumindo, ele não volta, né? Hoje ele está morto com certeza, né? Mas a gente precisa entender que ele não deixa herdeiro, e não deixando herdeiro o trono fica vago. De certa maneira, que o rei Filipe II da Espanha, tá, acaba reivindicando para si o trono português por questões familiares. A elite portuguesa passa a ver com bons olhos a ascensão de Filipe II da Espanha ao trono português, porque assim nós teríamos a união das duas coroas, a coroa espanhola e a coroa portuguesa, ou seja, os dois maiores impérios iriam se juntar, nego velho. Então, o negócio ia ficar massa, né? Então, o que que acontece? Essa união ibérica, ela vai acontecer, sim, com o apoio da elite portuguesa. Poxa, professor, mas os portugueses queriam que um rei espanhol tomasse conta de Portugal? Meu amigo, primeiro vem o bolso, primeiro vem os interesses, depois essa ideia nacionalista, né, de Copa do Mundo, de, não tem negócio de Copa do Mundo aqui não. Tem negócio de estar defendendo, porque o rei tem que ser português. O rei tem que ser aquele que me beneficia, aquele que traga benefício para os meus negócios. E a elite portuguesa viu com bons olhos a união dos dois impérios. Então Filipe II, olha Filipe II da Espanha se transforma em Filipe I de Portugal. Não se confunda, porque às vezes um livro didático traz Filipe I, às vezes traz Filipe II, é o mesmo Filipe. Só que ele era Filipe II na Espanha, mais Filipe I em Portugal, beleza? Quando essa união ela acontece, quando a União Ibérica, presta atenção, quando a União Ibérica ela acontece, o rei da Espanha então passa a ser o rei de Portugal. E por tabela, rei do Brasil. Tranquilo? Guarda essa informação. Qual é a outra informação que você precisa ter? O açúcar era produzido no Nordeste brasileiro? Sim. Ele era produzido e refinado aqui? Não. O nosso açúcar ele era produzido aqui, você sabe disso. Ele era produzido aqui, mas ele era refinado, ensacado e distribuído na Europa pelos holandeses. Sim, a produção açucareira aqui no Brasil, o mercado, o empreendimento açucareiro, ele acontecia em parceria com os holandeses. Ó, holandeses e os colonos aqui no Brasil, os colonos portugueses aqui no Brasil. O açúcar era produzido aqui, mas ele era refinado, ensacado e distribuído na Holanda, pelos holandeses. Beleza? Então era um acordo, todo mundo lucrava e era massa. Ó, delícia, show de bola. O grande problema é que a Espanha e a Holanda um dia já formaram um único território. A Holanda era um território espanhol. E essa separação deu muita treta. E ainda dava muita treta. A Holanda de origem, assim, de orientação mais protestante, calvinista, e a Espanha muito católica. Então essa separação, esse cisma, ele foi muito, como é que a gente pode dizer? Ele foi muito turbulento. Então a Holanda era inimiga da Espanha e a Espanha era inimiga da Holanda, sacou? Só que, ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. O rei da Espanha passa a ser rei de Portugal e por tabela do Brasil, certo? Então o Brasil passa a ser um território comandado por um rei espanhol. Quem era inimigo da Espanha? A Holanda. O que é que o rei espanhol fez? O que é que o governo, a coroa espanhola fez? Proibiu o açúcar de sair do Nordeste brasileiro e ser refinado, ensacado e distribuído pelos holandeses. Embargou o diabo do açúcar. Embargou o diabo do açúcar.
toma, embargou o diabo do açúcar. É aí onde os holandeses, para poder reaver esse comércio, restabelecer comércio, vai criar uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. Como eu tenho uma consultoria com um professor de inglês aqui, o professor bilíngue Felipe, foi a criação da West Indian Company. Viu? Viu que pronúncia? Cara, consultoria. West Indian Company. Tá mais ou menos? Paciência, cara. Paciência. Mas você entendeu aí de casa, pô. Você entendeu, você sabe. Né? Cola em mim que é sucesso. Bom, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, e a Companhia das Índias Ocidentais é uma empresa particular, é uma empresa privada, mas que tem apoio governamental também, ou seja, é uma empresa de capital misto, e nada mais é do que uma porrada de navio que comercializa todo tipo de coisa, tá? E armada até os dentes. Essa empresa ela foi criada com o objetivo de invadir o Brasil, mas não de destruir o Brasil, de invadir o Brasil para restabelecer esse comércio do açúcar. Eles tentam invadir pela Bahia, não conseguem, depois eles conseguem invadir por Pernambuco, com a ajuda de um cara chamado Domingos Fernandes Calabar. Eles conseguem pegar ali os portugueses no contraponto, não sei o quê, e eles conseguem dominar então a região de Pernambuco, cara. Sacou a ideia? Eles conseguem dominar. Então, a região de Pernambuco acaba se transformando em uma região holandesa. É o que a gente chama de Brasil holandês. E eles tomam conta não só de Pernambuco, mas de várias partes do litoral brasileiro. E o cara que vai ser responsável por administrar o Brasil holandês aqui, porque já que é Brasil holandês, é aqui, para administrar o Brasil holandês, ou seja, essas possessões da Companhia das Índias Ocidentais, vai ser um cara chamado Maurício de Nassau. Tá? Maurício de Nassau. E uma das características do governo de Maurício de Nassau, eu vou dizer várias aqui, tá? Liberdade religiosa, já que eles eram calvinistas, investimento em infraestrutura, tá? O que mais? Isso com criação de ponte, isso com criação, com a abertura de ruas, deixa eu ver o que mais que o Maurício de Nassau faz por aqui. Vem uma missão artística para cá. Eu devo estar esquecendo de alguma coisa, tá? É durante o governo de Maurício de Nassau que vai haver um grande empréstimo para os senhores de engenho aqui do Nordeste brasileiro. Deixa eu te explicar essa história direitinho. Quando os holandeses invadiram Pernambuco, para poder invadir, muito engenho foi incendiado, muita coisa foi destruída, beleza? Não era o objetivo deles, mas era necessário para poder conseguir invadir o lugar. Tranquilo? Tranquilo. Durante esse momento, presta atenção como as coisas estão conectadas. Durante esse momento, houve uma balbúrdia, uma bagunça, uma instabilidade, muito engenho sendo ateado fogo, aquela coisa sendo destruído. Isso ocasionou várias fugas em massa. E essa galera que fugia dos engenhos acaba vindo para a região sul da capitania de Pernambuco, que isso, você acertou, Alagoas. É daí onde a gente vai ter um grande crescimento do número de escravos na região do Quilombo dos Palmares. Exatamente. As invasões holandesas estão intimamente relacionadas ao inchaço do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares vai se transformar no maior quilombo da história devido a essas fugas em massa ocasionadas nesse contexto de invasão holandesa. Então, como muita coisa foi destruída, como muita coisa foi incendiada, os holandeses não tinham interesse, então eles emprestaram muito dinheiro para poder restaurar o que foi destruído, tá? E para poder expandir. E o Brasil produzia açúcar à torta e à direita. Agora, com apoio holandês, a gente só crescendo, cara. Show de bola. Beleza? Essa é a história do Brasil holandês. Em 1640, acaba o diabo da União Ibérica. Presta atenção no que eu estou dizendo. Acaba o período da União Ibérica. Portugal está em crise, por ter passado tanto tempo sob o domínio espanhol, precisava de dinheiro. Você está em crise, você quer dinheiro. Você está em crise econômica, você precisa de dinheiro. A região mais produtiva do Império Português era o quê? O Nordeste brasileiro. Que estava na mão de quem? Dos holandeses, cara. E aí? Passa a existir o interesse do Império Português em se livrar dos holandeses. Tcharam! Guarda essa informação. Beleza?
Somado ao interesse dos portugueses, a gente vai perceber que os recifenses, os pernambucanos, passam também a ter interesse de expulsar os holandeses. Poxa, professor, mas não estava indo tudo tão bem? Não tinha sido feito empréstimo, a galera não estava na lucratividade, o bagulho não estava louco, a produção de açúcar não estava de vento e popa? Tava, meu filho, tava. Só que vai acontecer uma mudança na política de empréstimos e de cobrança desse dinheiro por parte da West Indian Company. E eu vou te dizer por quê. No século XVII, explode na Inglaterra duas revoluções, chamadas de revoluções inglesas. A primeira é chamada de Revolução Puritana e a segunda é chamada de Revolução Gloriosa. Quando a Revolução Puritana ela acontece, quem assume o poder é um cara chamado Oliver Cromwell. Oliver o quê, professor? Cromwell. E daí? E daí que ele vai aprovar um ato chamado Atos de Navegação, que dizia mais ou menos assim: mercadoria inglesa e mercadoria que vá para a Inglaterra tem que ser transportada por navio inglês. E os holandeses faziam muito essa rota e acabaram se prejudicando. Tá? Dentre vários outros fatores que fizeram com que a Holanda entrasse em crise. E aí a West Indian Company decide então cobrar o dinheiro que emprestou, né, de maneira antecipada, inclusive vai começar a cobrar de maneira antecipada o dinheiro que emprestou para os pernambucanos, cara. E aí os pernambucanos, para não pagar a dívida, quer lascar com os holandeses, querem expulsar os holandeses. Somado ao fato dos portugueses também, né, terem o interesse de expulsar os holandeses do Brasil, para reaver o território mais produtivo do Império. Né? E em 1654, com a insurreição pernambucana, tchame, os holandeses são expulsos daqui do Brasil. Sacou? Fácil, cara, não tem segredo. Acompanha o ritmo aí, vai acompanhando a narrativa que fica simples. Beleza? Beleza? Gente, tem mais duas coisas que eu gostaria de falar sobre o avanço da colonização. Tá? Com o objetivo de achar o diabo do ouro e o diabo da prata, ou diamante, ou esmeralda, alguma coisa, algumas expedições que adentravam no território brasileiro foram feitas. Aquelas que foram pagas, né, financiadas pela coroa portuguesa eram chamadas de entradas. E aquelas que eram financiadas de maneira privada eram chamadas de bandeiras. As entradas e as bandeiras, então, foram expedições, tá, que adentraram no território brasileiro com o objetivo de achar ouro, achar prata, achar diamante, achar esmeralda. Mas se não achasse nada disso, se achasse índio também levava, tá? Reconhecia o território, entendeu? Essas expedições tinham o objetivo de reconhecer, ver o que é que tinha dentro do Brasil, porque o território é imenso, a floresta era densa, beleza? Esses expedicionários brasileiros, ó, o nome da rua que eu tive que passar para poder chegar aqui para gravar esse vídeo, expedicionários brasileiros, né? Ou da emissora lá, Bandeirantes, ou da Avenida Bandeirantes. Né? Então você precisa entender que isso também contribuiu para adentrar o território brasileiro. E são as bandeiras, inclusive, que vão achar ouro na região das Minas Gerais, assunto esse que a gente vai estudar mais para frente. Tá? Mas se você é adiantado, você é estudioso, né? Você vai lá naquele canal que eu já disse para você que é um canal bom, que eu já indiquei. Aquele canal, você sabe que canal que eu estou falando? Né? Assiste lá, tem um vídeo sobre o período aurífero ou ciclo do ouro, chame do jeito que você quiser. Tem lá um vídeo completinho para você. Beleza? Pessoal, é isso. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau, bebês.